É, hoje, excepcionalmente, não haverá atendimento fraterno, porque teremos atendimento aos caipiras. A nossa festa caipira. Então é isso aí, nós já estamos em cima do horário e a Marcinha vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde, amigos. O nosso preparo é do livro Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. E o que nos cabe hoje é o seguinte: no tumulto que toma conta do mundo, e das pessoas, reserva-te alguns momentos de silêncio que se transformem em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cala mais do que fala. Reflexiona antes de expender a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te do burburinho, preservando-te em paz. Este é o comportamento salutar para todos os momentos da tua vida. Nós estamos, sempre em torno dessas situações. Muitas vezes percebemos que somos nós os agentes dessas situações, os provocadores. E como é que nós podemos agir nesses momentos, né? Estamos também inseridos de forma a modificar esse panorama todo. Por que é que nós alimentamos esse momento ao invés de silenciarmos? Tão melhor quando calamos para que o outro, mais tolo que nós, ouça a própria voz e se observe, não é mesmo? Joana, ela faz um convite a uma reflexão, ao silêncio. Mas que silêncio é esse? Calar somente a voz resolve? E a nossa mente? E as nossas emoções? Conseguimos serenar? A atitude mental é que precisamos modificar. Ela convida a ter um silêncio com uma ação saneadora, a transformar, a mudar. E os nossos benfeitores maiores sempre trazem algo para nós nesse sentido, que precisamos observar como agimos, porque em todas as ocasiões há recursos para retificarmos amorosamente, porquanto podemos renovar tudo em Jesus, que é o mestre da paz, do amor e da serenidade. Quando algum irmão vier em tempestade, ofereçamos a brisa fresca da nossa paz, meus irmãos. Boa palestra a todos. Jesus, mestre bondoso, mestre amigo, nosso porto seguro, nos acolhe, Senhor, nesta tarde de hoje, onde viemos buscar a paz, pedindo que serene os nossos corações, trazendo o despertar das nossas consciências através dos seus ensinamentos, como também pedimos à nossa mentora querida, a nossa orientadora Joana de Ângeles, para que envolva com o seu carinho, a sua inspiração, o Daniel Puerari, trabalhador da casa, nos estudos que ele nos traz na tarde de hoje. Graças a Deus.
Boa tarde, meus amigos. Bom, sejam bem-vindos. Obrigado, Iraci. Novamente agradeço aqui poder falar, refletir com todos sobre essa doutrina tão iluminada que é o Espiritismo, né? Sobre as palavras de Jesus, as reflexões de Kardec, que tanto nos ensinam e tanto nos inspiram no dia a dia. Bom, o tema de hoje é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Cristo Consolador, mais especificamente o primeiro item do capítulo 6, que é o jugo leve. São dois itens, o jugo leve e o Consolador prometido. Eu vou ler aqui uma pequena parte, um trecho desse capítulo 6 do jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Tem uma continuação aqui que é interessante, uma reflexão de Kardec sobre essa passagem relatada por Mateus. Na verdade, o ensinamento de Jesus, né, que Mateus trouxe para a gente, e é o seguinte: foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Na passagem de Mateus, nós vimos que ele prometia, não é? Um jugo leve, suave, um fardo leve. E Kardec complementa: só há uma condição para esse fardo leve, para esse jugo suave. Jugo aqui, meus amigos, geralmente tem uma interpretação dessa palavra jugo como algo autoritário, a autoridade, o jugo de alguém sobre o outro. Mas aqui a concepção é um pouco diferente, não é? Porque ele mesmo diz: o meu jugo é leve, ou seja, a minha autoridade é leve, porque é pautada no amor, é pautada na caridade. E é isso que Kardec vem trazer como a única condição. Essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Bom, se nós parássemos para refletir sobre toda a doutrina de Jesus e toda a doutrina pautada no bem, é tudo muito simples. Só há o direcionamento para o amor e para a caridade. O resto é tudo desdobramento do amor à caridade. A compreensão do próximo, amor e caridade. Amar ao seu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Tudo amor e caridade. Parece simples, só que no nosso dia a dia, os desdobramentos acabam dificultando um pouco essa nossa percepção, esse nosso guia do amor e da caridade. Porque, por enquanto, o nosso ego, vou fazer ali um desenho depois, interessante, até de um livro do Jorge Andréa, o nosso ego, muitas vezes, ofusca muito esse nosso direcionamento que está na nossa consciência. E ele fala aqui, Kardec: basta seguir a lei do Cristo. Basta seguir a lei de Deus, porque a lei trazida por Cristo, na verdade, é a lei divina, né? Cristo era um espelho da divindade. Por isso que em algumas doutrinas, inclusive, Jesus Cristo, ele é confundido com o próprio Deus, né? Em algumas doutrinas, há essa confusão entre a imagem de Cristo como sendo o próprio Deus, de tão perfeito que esse Espírito que encarnou aqui é. Não era, é. Não é? Não está encarnado, demorou muito para encarnar, mas até hoje organiza aqui toda a administração do nosso orbe, do nosso sistema. E é bem interessante uma questão que Kardec perguntou aos espíritos. E essa lei divina, que Jesus tanto menciona, que Jesus fala da necessidade da observância dessa lei divina, onde está essa lei divina? Durante muito tempo, a humanidade atrelou lei a código, a livro, a palavra escrita, material, tangível. A lei divina, se perguntassem algumas centenas de anos.
Estão lá, né, na Bíblia, na Torá, ao Corão. Ali está a lei divina. E Kardec trouxe uma outra percepção da lei divina, né? Mudou o topos da lei divina, saiu de uma construção humana, de uma interpretação humana sobre o que seria a lei divina, e as interpretações, elas são falhas sempre, porque a interpretação é uma percepção que eu tenho sobre alguma coisa. Eu interpreto essa lei de uma forma, Iraci interpreta de outra, e uma outra pessoa vai interpretar de outra forma também. Se perde a essência muitas vezes. Só que isso não acontece com a verdadeira lei divina, porque os espíritos nos trazem que a lei divina está escrita na nossa própria consciência. É uma questão mais do que batida aqui para os frequentadores antigos da casa, mas é muito interessante. Kardec pergunta na questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Só para fazer uma introdução, se trata do capítulo 1, da lei divina ou natural. Começa na questão 614. A questão 621 vai perguntar, onde está escrita a lei de Deus? Kardec pergunta, e os espíritos são categóricos, eles são muito objetivos, né? Não perdem muito tempo, nem gastam palavras. Na consciência. E Kardec traz um desdobramento. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? É interessante isso, né? Porque o Espiritismo é tido como o revelador prometido, né? A doutrina que vem explicar melhor aí as passagens de Jesus, quando na verdade toda e qualquer doutrina pautada no bem, pautada na caridade, pautada no amor, da sua maneira, também vai interpretar a mensagem de Jesus e vai interpretar também as leis divinas, né? É esse o papel da verdadeira doutrina religiosa, da verdadeira doutrina que quer trazer aí um encaminhamento melhor para a humanidade. Eles falam o seguinte, a resposta dos espíritos. Ele a esquecera, o homem, né? E desprezara. Quis então Deus lhe fosse lembrada. Então, meus amigos, toda e qualquer religião, na verdade, é um lembrete para o indivíduo. É um lembrete. Nós aqui estamos lembrando de algumas coisas. Por quê? Porque na nossa consciência, o que é certo e o que é errado já está gravado. Nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Assim como nós sabemos que temos médico, que temos uma consulta com um dentista na terça-feira de tarde, mas colocamos na agenda, colocamos no celular na porta da geladeira. Né? São lembretes necessários. Ainda mais algo tão importante como a lei divina. Eu só vou dar continuidade aqui em mais duas questões que são interessantes e têm a ver com o tema de hoje, né? Porque estamos vendo aqui as leis divinas porque justamente Kardec nos trouxe que na nossa consciência elas estão escritas e que Jesus impôs apenas nós seguirmos essas leis divinas para podermos estarmos salvos aí, para podermos progredir. 622. Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Olha a pergunta dele. É verdade que nós temos aqui profetas? Tem um aval de Deus, o profeta que vem revelar a lei de Deus? Os espíritos respondem. Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer progredir a humanidade. Né? Então, de tempos em tempos, nós observamos espíritos extremamente evoluídos intelectualmente, moralmente, que vieram trazer esse lembrete. Né? Olha, Jesus trouxe esse caminho, humanidade, nós estamos nos afastando, vamos voltar aqui para a linha. Dentre eles, Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, dentre inúmeros outros. Né? E a questão 623, que é muito interessante. Os que hão pretendido, principalmente nos dias de hoje, os que hão pretendido instruir os homens na lei de Deus, não se têm enganado algumas vezes, fazendo-os transviar-se por meio de falsos princípios? Seriam os falsos profetas, não é? Fazendo menção aqui ao que o Evangelho, segundo o Espiritismo, chama, e tem um capítulo próprio
sobre os falsos profetas, essa foi a pergunta de Kardec. Resposta dos espíritos. Certamente que hão dado causa a que os homens se transviassem àqueles que não eram inspirados por Deus e que por ambição, ganância, tomaram sobre si um encargo que não lhes fora competido. Todavia, como eram, afinal, homens de gênio, intelectualmente desenvolvidos, né? Mesmo entre os erros que ensinaram, grandes verdades, muitas vezes, se encontram. Aqui fazendo menção realmente a determinadas atitudes de determinadas pessoas que têm ali o poder e se colocam numa posição realmente de trazer a lei divina, o encaminhamento correto para aquela pessoa, não é? Sobre o que seria certo, o que estaria de acordo com a lei de Deus, o que estaria de acordo com os ensinamentos de Jesus, mas que por algum motivo, não é? E são inúmeros os motivos, enquanto nós estamos aqui encarnados, ninguém pode falar que não consegue viver, que consegue viver, na verdade, que conseguiria viver também sem falhar, não é? E que por diversos motivos se afastam e acabam dando uma entonação diferente à mensagem de Cristo. A mensagem de Cristo é de amor. A mensagem de Cristo não é de egoísmo, pelo contrário, é de caridade. A mensagem de Cristo não é de orgulho, de ostentação, pelo contrário, é de humildade. A mensagem refletida por Francisco de Assis também não é de egoísmo, pelo contrário, de caridade, de humildade, de desapego. Agora, os espíritos também nos trazem. Será que nada presta, como Kardec, enfim, resumindo em outras palavras seria isso, né? Dessa mensagem, dessa orientação dada por essas pessoas que acabaram se desvirtuando? Certamente que não. Não é? Alguma coisa se aproveita. Alguma coisa o indivíduo que está ali escutando desperta. O problema é justamente uma ou outra meia-verdade incluída nesse tipo de discurso. E aí tem uma questão interessante que um palestrante muito querido nosso aqui, Haroldo Dutra Dias, relatou, né, ressaltou. Na verdade é uma parábola, uma historinha que ele conta, que faz todo sentido nesse contexto. Quando ele falou era num outro contexto, mas faz todo sentido nesse contexto. É necessário separar o joio do trigo. O problema é saber o que é joio e o que é trigo. Em muitas situações, você se depara com o joio junto ao trigo e você não consegue separar um do outro, né? Seria uma meia-verdade que, eventualmente, alguns intérpretes da lei divina, das mensagens de Jesus, acabam caindo em meias-verdades. E qual seria o problema da meia-verdade? E aí ele fala uma historinha que eu vou reproduzir aqui. O diabo, né, claro que é uma alegoria, né, estava passeando por uma certa redondeza. E ele estava com um ajudante. Ele começou a tirar de uma sacola mentira, intriga, inveja, e jogando ali, distribuindo naquela localidade, quando de repente ele puxou da sacola uma meia-verdade e jogou. Aí o ajudante olhou para ele e falou: toma aqui, eu acho que caiu por acaso, aqui tem uma meia-verdade. Há uma meia-verdade aqui, olha só, vamos só plantar intrigas? Não. A meia-verdade é a melhor de todas para mim. Porque a parte que é verdade me legitima. E a parte que é mentira faz com que o outro se escravize. A meia-verdade é mais perigosa do que uma mentira. Então, essa reflexão é interessante quando a gente fala sobre as leis divinas, né? Porque, apesar de nós termos aqui um discurso de desapego, claro, de caridade, de libertação, é claro que aqui na doutrina espírita todo mundo também está consciente que a matéria é necessária para as pessoas sobreviverem. Nós vivemos no mundo material, nós precisamos alimentar, vestir, não é? Muitas vezes, em algumas situações, eu não digo na casa espírita, mas em qualquer tipo de doutrina isso pode acontecer, porque as doutrinas, as religiões são formadas por seres humanos, e os seres humanos às vezes têm atitudes que desvirtuam, não é, do que deveria ser. Não é o que deveria ser.
Em algumas situações, você tem a exaltação do material em detrimento do espiritual. Em nenhum momento, Jesus trouxe essa mensagem. É claro que a matéria é necessária, só que ela não pode se sobrepor à nossa essência. Nós somos espíritos, estamos encarnados, passando por uma experiência material. Jamais a matéria e a importância que nós damos à matéria pode se sobrepor à importância que nós precisamos dar ao lado espiritual. Isso é muito interessante porque em algumas situações se vê que há um certo desvio, e uma predominância aí do interesse material em detrimento do espiritual. Enfim, é válido a gente analisar, sem críticas, sem julgamentos. Esse tipo de situação pode acontecer em qualquer lugar. É difícil fechar os olhos, né, para alguma atitude, não para uma pessoa, não personificando, esse indivíduo faz isso de errado, aquele outro lá de tal lugar faz aquilo de errado, mas analisando a situação, a atitude, para sabermos o que seria adequado e o que não seria adequado, segundo os nossos ensinamentos aqui da doutrina espírita, trazida por Kardec, dos ensinamentos de Jesus. Né? Bom, e aqui, depois ele continua, né, falando das leis divinas, e é muito interessante. Quem puder depois dar uma olhada nesse capítulo sobre a lei divina ou natural, vale a pena. Agora, em relação a essa nossa consciência e o diálogo que nós temos, nós, espíritos encarnados, com a nossa consciência, parece algo muito simples. Eu tenho contato com a minha consciência no momento que eu quiser, não é? Eu, a todo momento, tenho um trabalho de consciência. É simples, de verdade, na verdade é simples mesmo. O problema é como isso acontece. Muitas vezes nós estamos entorpecidos aqui pela matéria e acabamos nos desligando da nossa verdadeira essência e nos ocupando diariamente com questões exclusivamente materiais, que são necessárias. Ninguém vive no mundo material só com pensamento espiritual, porque você vai precisar comprar comida, para comprar comida você vai precisar ter dinheiro, mas enfim, a questão é a sobreposição desse interesse material sobre o espiritual. E esse diálogo entre a nossa personalidade e a nossa essência espiritual é muito bem explicado num livro justamente do doutor Jorge André. Eu fiz questão de trazer porque ele vai estar aí agora, no dia 13 de agosto, e é aniversário dele dia 10 de agosto, 3 dias depois do aniversário, de 100 anos, ele vai estar aqui conosco comemorando. E ele traz uma estrutura muito interessante para explicar como o nosso eu, o nosso ego, dialoga com a nossa consciência. É uma estrutura praticamente piramidal, só que aqui em cima é aberto, deve ter um nome essa estrutura aqui, geometricamente deve ter um nome, mas enfim, eu interpreto como uma pirâmide. E ele traz aqui algumas camadas. A primeira camada seria o ego. A nossa camada material, o nosso ego. Aqui, o duplo etérico. Aqui, o perispírito. Corpo mental. Inconsciente atual. Inconsciente passado, tem mais um, inconsciente puro e self. Essa estrutura, explicada por Jorge Andréa, nesse livro aqui que é muito interessante, Fiações Espirituais da Ciência, uma publicação de 2007, da editora do MAP, e traz muito bem explicado como funciona
o diálogo da sua consciência com o seu inconsciente. O que Jorge André nos traz? Olha só, a nossa consciência dialoga com a divindade através do self. Aqui nós temos um campo aberto com a divindade. A nossa personalidade está aqui. Eu, Daniel, estou aqui. Eu, como Daniel, estou aqui. Nessa minha atual encarnação. Eu estou nessa camada. O que eu faço da vida, quem é o meu pai, quem é a minha mãe, a percepção que eu tenho de mundo enquanto Daniel, nessa existência, está aqui. E aqui que eu dialogo com as pessoas do meu trabalho e o meu dia a dia se desenvolve, aqui está o Daniel. O duplo etérico e o perispírito são camadas que separam a nossa consciência mais profunda da nossa percepção atual do mundo, né? Eu acordo, eu sei que eu vou para o trabalho e tudo mais, e o meu passado, o meu inconsciente de outras vidas, fica adormecido por essas duas camadas, principalmente pelo duplo etérico, que Jorge André chama de abafador. Todas as nossas experiências de uma encarnação ficam acumuladas nos inconscientes. Das vidas passadas, no inconsciente passado, da nossa encarnação atual, no inconsciente atual. Qual é a grande questão aqui? Para que eu possa ter acesso a essas diretrizes divinas, às leis divinas, eu preciso mergulhar, eu preciso entrar em contato com a minha consciência mais profunda, que é o meu inconsciente puro. Ali eu tenho a chave para tudo que eu preciso. Qual é o problema? Justamente adormecer a nossa personalidade. Porque a todo momento nós estamos preocupados com a conta que tem que pagar no mês que vem, com a saúde do fulano de tal, estamos preocupados com a vaga do carro que parou ali, vão rebocar, porque eu parei, eu estava com pressa, e aí vai sair daqui e já vai pensar na morte da bezerra, em qualquer outra coisa. Dificilmente nós temos um trabalho de introspecção. E só com esse trabalho de introspecção que nós conseguimos evoluir. Ninguém evolui criticando ninguém, ninguém evolui mudando o outro. Nós só conseguimos evoluir, resumindo bastante um capítulo aqui que o Jorge André traz, a partir do momento em que nós nos percebemos. E olha que interessante, essas experiências armazenadas no inconsciente passado podem ser positivas ou podem ser negativas. São blocos energéticos. E o que Jorge André traz? Ele fala o seguinte: você, a partir do momento em que tem um bloco energético negativo no seu inconsciente passado, assim como, claro, quando você tiver um bloco energético positivo, vai sofrer as consequências desse bloco energético na sua personalidade. Então, se, por acaso, eu tive uma experiência que eu agredi alguém, a experiência de furtar alguém, roubar alguém, usurpar alguma coisa de alguém, isso fica armazenado no meu inconsciente passado. Às vezes, o prejudicado já está livre em outro plano, já me perdoou, mas a minha consciência registra isso. Registra. E o que acontece? Saiu Daniel, entrou Felipe ou Maria nas próximas encarnações. O que está aqui fica. E a tendência é descer para a nossa personalidade. Então, se eventualmente eu causei algum prejuízo, a minha consciência vai apitar, o meu inconsciente passado vai me entregar. Consequência disso, fobias, medos. No livro Conflitos Existenciais, de Joana, ela bem explica isso com outras palavras. Porque a verdade é uma só, cada um vai explicar de uma forma, mas a verdade é uma só. Ela explica isso com outras palavras. Desce. E aí encontramos, de repente, uma enfermidade repentina. Meu Deus do céu, isso vai acontecer com essa pessoa, uma pessoa tão boa. O que ele fez?
Kardec também trouxe. Se não foi nessa vida, meu amigo, foi numa vida passada. Não há injustiça, não cai avião por acaso. Ninguém leva uma bala perdida, por pior que seja a situação, por acaso. Não existe acaso nos planos divinos. É porque nós temos uma percepção limitada. Nós não conseguimos, muitas vezes, cumprir os nossos planejamentos. E achamos que a divindade também não consegue. Consegue. Ah, mas as 378 pessoas que estavam naquele avião que caiu porque o sujeito enlouqueceu e tacou numa montanha com todo mundo lá dentro, explodiu. Mas será que todo mundo tinha que estar ali? Todo mundo, nenhum por engano. Nenhum por engano. Nenhum por engano. Mas, enfim, experiências passadas, se não tiver uma causa, obviamente, nessa vida, né? A pessoa que se entrega à drogadição, nessa vida mesmo, ela está criando um débito para as próximas e para essa próxima, né? Que o débito é grande e não vai conseguir pagar numa só, muitas vezes, né? Então, desce. Coisas boas, experiências positivas, também ficam armazenadas. E o que é mais interessante? A profilaxia para esse sistema, né, de doenças e enfermidades que, eventualmente, nos atormentam na encarnação. Qualquer atitude positiva desempenhada pelo nosso ego, pela nossa atual personalidade, sobe. Negativa também, tudo bem. Mas cada experiência produtiva que eu tiver, pautado na caridade, no amor, essa é a lei de Cristo que está aqui, a lei de Deus que Cristo trouxe, que todos os profetas trouxeram. Cada experiência positiva faz uma profilaxia em todas as negativas. E como nós temos um ditado que é verdadeiro, que apenas uma gota de amor apaga uma multidão de pecados, não é preciso muito esforço para que nós consigamos, já pelo menos, iniciar uma boa limpeza nesse plano, que, enfim, aqui se denomina como inconsciente passado. Em outras doutrinas orientais, nós temos outras denominações, como aqui nós chamamos de self, pela Joana de Ângeles, nossa mentora. Algumas doutrinas chamam de nirvana, outras chamam de Brahma. A verdade é uma só, cada um interpreta da sua maneira. É claro que as experiências positivas também anulam as negativas. E compreender esse sistema aqui faz com que nós tenhamos aí uma possibilidade de evolução bem mais rápida e bem melhor do que se não estivéssemos conscientes de todo esse sistema. É bem interessante, está aqui no livro do Jorge Andrés, depois quem quiser dar uma olhada, se encontra aí em algumas livrarias, não sei se aqui tem, mas ainda se encontra. É bem interessante. Bom, voltando aqui à questão das leis divinas. Temos acesso pleno, total, em qualquer momento. Só uma coisa que é interessante. Falando aqui de toda essa sistemática, nos vem à mente, e também Jorge André trabalha, com a ideia de terapia de vivências passadas. É o termo que ele usa, né? Terapia de vivências passadas. Porque poderíamos ser levados a crer, olha, já que está tudo aqui, olha só, a regressão ajuda demais, porque você vai trazer tudo isso aqui para a sua personalidade, o que aconteceu em outras existências aqui para a sua personalidade. Só que isso é muito delicado. Isso é muito delicado. Todo e qualquer livro, todo e qualquer autor sério traz um passo a passo. Primeiro de tudo, meu amigo, se você está encarnado, se há o véu do esquecimento, não é por acaso, você precisa disso, é um favor que Deus te faz. O favor de esquecer o que você fez. Não é? Porque, geralmente, fizemos mais sinais negativos do que positivos nas nossas existências. Então é um favor, olha, eu vou te dar esse favor, você vai esquecer. Então, se você puder trabalhar com a sua personalidade atual, com o seu ego, no seu campo material, voltando ali à infância, enfim, os terapeutas sabem conduzir isso muito bem, é o suficiente. Se de forma alguma, e sob orientação espiritual, por isso que é muito interessante a gente analisar isso, sempre sob um viés espiritual, sob orientação de um profissional que tenha uma compreensão espiritual de todo esse sistema, né, que vai estar orientado pelo mentor e por outros mentores que trabalham com esse tipo de terapia, né, se começa a fazer.
uma pequena regressão, se for necessário. Jamais por curiosidade. Jamais por curiosidade. Eu não tenho a menor curiosidade de saber o que eu fiz e por quê. Deus sabe, é melhor, né? É melhor. Melhor. Se eu estou aqui falando sobre isso para vocês, e se eu fico estudando tudo isso, é porque eu, mais do que qualquer outra pessoa, preciso compreender, né? Quer dizer que eu não compreendi das outras vezes. Bom, interessante. Tirando essa questão, já que nós passamos por todas essas fiações aí espirituais, segundo Jorge Andréa, tem um outro tema interessante para trabalhar agora, que é a da reforma íntima. Porque nós só conseguimos trabalhar a nossa personalidade e conviver em harmonia com o nosso inconsciente passado, inconsciente atual, na medida em que nos trabalharmos. Olhamos para o outro, ficamos nervosos. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Esse cara me tira do sério. Essa pessoa me tira do sério, eu não aguento. Porque se não fosse ele, não teria problema nenhum. Aí vem o outro. A mesma coisa. Não, mas essa pessoa também pediu, né, para eu perder a cabeça. Quando, na verdade, nós sempre temos a ideia de que o problema está fora, nunca dentro. Ninguém é problema de ninguém. Nós somos o nosso próprio problema. Se eu tenho alguma dificuldade de compreender alguma coisa, eu projeto isso no outro. E aí eu empurro o outro. Sai daqui porque você é o meu problema. Eu não quero, de certa forma, pode ser até um jeito ser externado, né? uma vaidade, um orgulho, eu não consigo perceber em mim. Eu sempre acuso. Só que, no momento em que eu acuso, eu julgo. E ninguém pode se arvorar a ser juiz de ninguém. Porque eu só vejo no outro o que eu tenho em mim. Toda a psicologia espírita moderna bate muito nessa tecla. Eu só reconheço no outro, só me incomoda essa característica daquele indivíduo que me tira do sério, porque eu também tenho essa característica, né? Senão eu não conseguiria reconhecer, não me incomodaria. E tem um outro livro também, eu trouxe um monte de livro hoje aqui, porque eu acho que a gente veio para estudar nessa vida. Renovando Atitudes, do Hamed. Eu não vou ler não, mas eu vou falar sobre um pequeno trecho, no capítulo que ele chama de A Tua Medida. Ele fala o seguinte: pobre do homem que se arvora em ser juiz do outro, porque com essa atitude de julgar o seu semelhante, ele condena a si mesmo. Quando eu estou julgando alguém, eu estou condenando a mim. E ele vai além. Além de condenar a si mesmo, ele atrai para si essa situação que ele julga no outro. Ele traz alguns exemplos. Ele condena algum tipo de distúrbio, né, emocional que aquela pessoa tem. Esse sujeito é um destemperado, esse sujeito é um louco, ele não sabe lidar de forma tranquila com as situações, isso é um absurdo, ele não pode conviver em sociedade. Estou julgando a pessoa, julgando a pessoa. Nesse exemplo, eu estou julgando a pessoa. Ele é um louco, ele é um desarvorado. Segundo Hamed, em algum momento da minha vida, eu vou me deparar com uma situação em que eu perca completamente a consciência e fique enlouquecido, ou alguém próximo a mim, e volta. Com esse meu julgamento, eu atraio para mim exatamente o que eu estou julgando no outro. Só que é delicado por quê? Ele traça uma grande diferença, é uma diferença enorme entre julgar o indivíduo e julgar a atitude. Eu posso condenar e eu posso julgar a raiva. Eu não acho a raiva bacana, o destempero, o desequilíbrio. Eu não estou apontando o dedo para o meu semelhante, eu não estou julgando o meu semelhante, eu estou julgando a atitude. Isso é até saudável, porque compreendendo que é algo, não é, que desvia da lei divina, eu tenho a tendência de não cometer aquele erro, né? Seria também ingênuo ver bondade em todo o mundo, né? Não seria nem produtivo, seria muito complicado. Ele traz essa situação aí que é bem interessante, né, do julgamento.
Bom, além disso, até 5h15, né? Mais 5 minutinhos. Tá. Além disso, é muito interessante nós trabalharmos com uma outra questão quando se fala de consciência, de percepção de si. Não é? Eu só consigo me perceber na medida em que eu me silencio. Como me silencio? A nossa personalidade, como eu disse mais para o início, ela é completamente conturbada. A nossa mente pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu só consigo me tranquilizar a partir do momento em que eu faço algum tipo de meditação, oração, trabalho interno para poder me escutar melhor. Muitas vezes, sozinho é difícil. Por isso que algumas pessoas buscam o auxílio de um profissional qualificado para poder se compreender melhor, silenciar um pouco a sua personalidade, compreender a essência divina e o que nós estamos fazendo de certo, o que nós estamos fazendo de forma correta, ou o que desvia do caminho correto. No dia a dia é difícil. E em relação a isso tem uma história pequena, que é singela, mas é bem interessante. Diz lá a tal da história que um executivo muito bem sucedido, cheio de dinheiro no bolso, com a personalidade, pensando em seu ego, 20 coisas ao mesmo tempo, lá, a alta do dólar, as ações da minha empresa, e não sei o quê, aquelas coisas todas da vida, passeando com o seu Jaguar, 0 km por uma determinada rua, pensando em 20 coisas ao mesmo tempo, de repente se depara com um barulho estrondoso e percebe que ele leva uma tijolada no vidro do seu Jaguar. Ficou um pouco desnorteado, foi obrigado a parar mais à frente, porque senão ele acabaria tendo algum risco, né? Não dá para você continuar com um para-brisa quebrado, né? Não é seguro. Saiu do carro, indignado, se deparou com um menino. Saiu já soltando tudo em cima do menino, que é o som absurdo, quem foi que te criou, que você não tem educação, como é que você faz o negócio, só lhe prejuízo. O menino, chorando, olhou para ele e falou: pelo amor de Deus, me ajuda. Foi a única forma que eu encontrei para buscar a atenção de alguém. Eu estou precisando ajudar o meu irmão, que é cadeirante. Ele caiu ali numa poça d'água, ele não consegue se mexer, ele está correndo risco, porque numa curva passa caminhões e eu estou aflito, eu não tenho forças para levantá-lo. Me ajuda, foi a única forma que eu consegui parar alguém, ninguém me escutava. E aí ele, completamente compadecido, né, e refletindo sobre aquilo tudo, foi lá, ajudou o irmão e trouxe depois de volta a tranquilidade ali para aqueles rapazes, voltou para o seu carro, estacionou, enfim, fez o que tinha que fazer e pensou: imagina se eu não levo essa tijolada, eu não teria parado, o rapaz poderia ter morrido, isso não seria bom para mim e nem para ele, porque sem saber eu estaria deixando de ajudar ou causando até indiretamente um mal a alguém. Mal comparando, a moral dessa história toda, é uma historinha singela, mas a moral dessa história toda, muitas vezes nós estamos em nossa vida ligados no 220, só na personalidade, só no ego, só no material. É a conta, é a doença, é isso, é aquilo. E não paramos para perceber as mensagens que a todo momento o nosso self manda para a nossa personalidade. Não paramos para perceber. Dia após dia. E qual é a grande questão nisso tudo? A tijolada que o garoto deu lá no Jaguar do sujeito é a tijolada que Deus nos dá. Quando não observamos o caminho certo e não silenciamos para entrarmos em contato com a verdadeira essência do universo, o universo arruma um jeito da gente parar. Seja por bem, ou seja por bem, porque não é por mal. Seja por bem ou seja por bem. Porque qual é a atitude que hoje pode ser considerada má, mas que
vai trazer uma consequência infinitamente positiva no futuro, que a gente pode chamar de má. Nenhuma, né? Seja por bem ou seja por bem. Melhor dizendo, seja pela nossa vontade ou pela vontade da divindade. Retornaremos ao caminho correto, silenciaremos, escutaremos as leis divinas que estão na nossa consciência. Meus amigos, muito obrigado pela presença de todos. Obrigado aí, Iraci. Tenham um bom retorno aos lares. Graças a Deus. Não, os lares não. Iremos comer muita canjica e tudo, mais os doces todos. Estaremos. Eu tentei virar caráter, não sei se eu consegui muito bem, mas tentei. Meus amigos, tudo de bom, até a festinha.